Bárbara do Te Atualizei revela todo o plano por trás do caso das joias. Eu vou trazer aqui essas verdades e é claro que você está convocado a se inscrever já no canal e ativar o sino para receber todas as notificações. Sem enrolação nenhuma, nós já vamos lá para o vídeo da Bárbara. Se você puder, ajude com o Pix que estará na sua tela aqui embaixo, ó, pixmariorobert@gmail.com, para ajudar o canal a continuar no ar trazendo essas informações precisas para vocês. Vamos assistir então a Bárbara neste momento. Vamos lá. Tá bom, vamos respirar aqui, porque eu vou falar pra caramba a partir de agora. Não vai ter introdução, porque o tema é aquele que tá na boca da Rede Lully, que hoje é mais Rede Lully do que qualquer outra coisa. Mais do que uma emissora jornalística, por exemplo. Sim, Rede Lully, enfim, o povo soltou a sua mão. 25 milhões, que não eram 25 milhões, e por fim podem chegar a 500 mil? Mais provável que a zero? E no meio dessa jornada alucinante de precisamos equiparar Dilma e Bolsonaro porque temos a fama de ter descondenado um corrupto e o Bolsonaro no máximo roubou o coração de meio Brasil. Eu vou me apropriar disso porque era irritante quando eles diziam isso, então acho que vai irritar eles também. Aconteceram algumas coisas que Gilmar Mendes usaria palavras muito específicas para descrever. A Justiça Federal ela tem que ser toda reformulada, que está vivendo uma imensa crise a partir deste fenômeno de Curitiba, que se nacionalizou. O juízo de Curitiba, nós vamos examinar, se tornou um juízo universal. Qualquer semelhança com uma procuratura soviética é mera coincidência. Ô, louco! O cara usou a fala que ele falou contra a Lava Jato e essa fala do Gilmar Mendes parece estar mais atual do que tudo. É por isso que eu gosto da Bárbara. E se você também gosta, deixa o like aí. Mas nem precisamos ir buscar na União Soviética paradigma para isto. Bastava olhar o nosso AI-5 de 13 de dezembro de 1968. Na oportunidade eu assentei. Tenho a impressão, e isto eu fiz na presença do juiz Moro. Portanto, de quando em vez, um ou outro repórter diz: o ministro Gilmar Mendes já elogiou a Lava Jato. E já elogiei. E eu acho que o combate à corrupção é digno de encomos e de elogio. É fundamental. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O combate à corrupção tem que ser feito dentro dos moldes legais. Observado o devido processo legal. Não se combate crime cometendo crime. Qualquer semelhança com algum processo penal do regime autoritário, de um regime totalitário, não é mera coincidência. Mas antes de eu explicar para vocês nos mínimos detalhes, você sabe o que rolou somente nessa segunda-feira até que a pauta mudasse para Bolsonaro? Veja, problemas graves em biomas e greves no IBAMA. Clima de decepção marca a política ambiental do governo Dilma. Ou seja, ele não só não salvou as girafas da Amazônia, como bateu recorde de queimadas do Pantanal, além de ter desprestigiado os funcionários que cuidam dessas áreas a ponto deles entrarem em greve. Já no Oeste, vimos que gastos do Dilma com viagens apenas em 2024 chegam a quase 700 milhões de bonoros, podendo inclusive ser maior, já que as locomoções e aeronaves da Força Aérea são protegidas por sigilo. No UOL, nós vimos que o desgoverno prepara mais uma medida para livrar os irmãos batistas da JBS, que delataram o próprio Dilma, de mais uma multa agora no valor de R$1 bilhão. Só cortina de fumaça. Vimos que a gasolina sobe 20 centavos a partir de hoje e o gás de cozinha também, ficando R$ 3,10 mais caros nas refinarias. Ó o grosso, então, hoje ó o grosso a gente vai entrando. descobrir o tamanho do reajuste do bem no nosso bolso. No Globo, nós ficamos sabendo que a reforma tributária pode taxar motoristas de aplicativos em 26,5%. Já a CNN nos contou que o Dilma admite que carne deve ficar de fora da cesta básica, ou seja, vai tomar um impostinho gostoso. A abóbora tá na... Só lascando a vida do povo mais pobre. Esse é o desgoverno Lula. Só lascando, só o grosso entrando. E tem gente que não tá nem percebendo, tá sorrindo. O grosso tá entrando e eles estão sorrindo. É impressionante.
na cesta básica? Senão a picanha que virou abóbora também pode ser taxada. Ah, e o Dilma tinha falado que o frango não podia ser taxado? Mas vai, porque cê piscou e o taxade te taxou. Fique esperto. Sobre a vitória da extrema esquerda na França, vimos Ricardo Noblat postando, abre aspas. Bem, agora só falta restabelecermos a guilhotina para aplicação em casos extremos. Fecha aspas. O jornalista do Metrópolis está dizendo que falta a guilhotina para os opositores dos políticos no poder aos moldes da Revolução Francesa. E isso no mesmo dia que eu vi o ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, dizendo que ter opinião é diferente de querer eliminar pessoas, ao mencionar o que seria discurso de ódio. Noblat deu um belo exemplo, né? Véi, o cara falou que falta guilhotina para opositores políticos num jornal da mídia tradicional. É a democracia. A democracia desse povo é maravilhosa, não é? A democracia dessa gente é linda demais, não é? Impressionante, né? Que a gente vê a cada dia. Eu vi isso aqui. A gente vê aí essa escorregada, né, da Polícia Federal em apontar um valor muito maior em relação ao que teria sido desviado. Cria uma grande confusão em cima desse tema. Uma escorregada, tipo, oh não, eu fiz um ops. A PF entregou um relatório final dizendo que são 25 milhões. Xande tirou o sigilo. A imprensa brasileira repercute a exaustão e depois aparecem dizendo... Ok. Houve um equívoco pela minha parte. Agradeço a compreensão e lhe peço desculpa. Tá bom? Foi um equívoco. Houve um equívoco aí. O que dizer da justiça do nosso país, hein? E eu até poderia parar por aqui, só que não vou, porque Cláudio Dantas foi até o seu perfil no Twitter, que eu nunca vou conseguir chamar de X, para poder fazer um expose de um negócio que ele descobriu enquanto estava lendo as 2.000 páginas de suco de investigação da PF, que estava se sentindo bem Sherlock Holmes do Piniquense. A PF e o caso das joias. Como 25 milhões viraram 6,8 milhões e depois 478 mil ou zero? Aí eu fiquei curiosa, porque não era possível que a nossa gloriosa PF ia dar uma dessas de novo. Né? Olha o que o Dantas descobriu. Abre aspas. Schor, que é o delegado dos inquéritos do Xande, chega a cravar que os bens objeto dos atos de desvio e tentativa de desvio perpetrados pela associação criminosa com a finalidade de enriquecimento ilícito de Jair Bolsonaro somariam 4,5 milhões de dólares ou 25,2 milhões de reais, no câmbio de 5,56 do dia 3 de julho. Mas, no mesmo documento, a cifra é posteriormente revisada para cerca de um quarto do montante original, 1,2 milhão de dólares, ou 6,8 milhões de reais. Segundo o relatório de Schor, os valores de cada item foram estimados cuidadosamente pela perícia, mas se tratam de meras estimativas. Quando consideramos, por exemplo, os itens efetivamente vendidos, essas cifras caem ainda mais. Fecha aspas. E aí ele usou essa tabela para poder mostrar as estimativas de valores feitas pela Polícia Federal que o fizeram chegar ao montante de 6 milhões de reais. Só que ouvindo e lendo as matérias, você acha que o Bolsonaro teria vendido os presentes e embolsado 6 milhões de reais. Certo? Errado! Aspas novamente para a descoberta de Cláudio Dantas. Segundo o próprio relatório da PF, a Precision Watches Incorporated pagou pelo Rolex Daytade e pelo Patek Philippe de Bolsonaro um total de 68 mil dólares. Já a Seibo de Jerry Building desembolsou pelo kit ouro branco exatos 18 mil dólares. Na prática, os assessores do ex-presidente amealharam ao todo apenas 68 mil dólares, ou 478 mil reais. Não se trata, naturalmente, de uma soma desprezível, mas está longe de se adequar à tese de desvios de bens de alto valor patrimonial. Talvez por isso, Schor, o delegado dos inquéritos do Xande, evite mencioná-la com o destaque merecido em suas contundentes conclusões. Então vocês percebem, 25 milhões para menos de meio milhão de reais? De 25 milhões para menos de meio milhão de reais? Alguma coisa não está certa neste inquérito, né? É como a Bárbara bem disse.
Alguma coisa não está certo, né? O delegado aí que provavelmente trabalha para o Ovo que Tudo Vê não incluiu esses simples fatos, né? Simples fatos, mas importantíssimos fatos no inquérito que condena já Bolsonaro a ser um ladrão. É muita sem vergonhice, muita falta do que fazer, muita falta de caráter, inclusive, de tentar tirar o nosso capitão da reta. Fecha aspas. Ou seja, se essa transação realmente aconteceu, ela não foi no valor de 6,8 milhões e sim de 478 mil. E então Dantas conclui. Abre aspas de novo. Diante do baixo valor e considerando que todos os itens foram recuperados e devolvidos à União, resta evidente o exagero da PF ao tentar enquadrar criminalmente Bolsonaro. Se o ex-presidente resolveu vender seus presentes em vez de dispô-los para uso pessoal, como fez Lula, por que a abordagem de infração administrativa adotada no caso do petista está sendo substituída por acusação de peculato, lavagem de dinheiro e associação criminosa? Seria menos ou mais imoral, em vez de vender tais peças, escondê-las num cofre em nome do filho ou armazená-las num galpão bancado pela mesma empreiteira que reformou o triplex do Guarujá e o sítio de Atibaia? Fecha aspas. Cara, quando esse tipo de coisa acontece e vem acontecendo bastante ultimamente, você fica meio incrédulo e tende a acreditar somente no que você vê. E você sabe o que eu vi depois de tudo isso? Um festival de horrores, que também pode ser chamado de vergonha alheia. UOL. Bolsonaro gastou R$ 1.900 em casa lotérica em abril de 2023. Indica PF. Meu Deus, prendam esse homem imediatamente. O cara vai numa lotérica fazer a fezinha lá. O cara vai numa lotérica. Eu ficaria abismado aqui se o cara tivesse ido no jogo do bicho. Num cassino. No jogo do tigrinho. Em todos esses jogos aí que tiram milhões e milhões de dinheiro do trabalhador. Agora o cara foi na lotérica da Caixa, uma estatal do governo, legalizada. É um jogo legalizado. É vergonha ou não é que esse povo gosta de passar todos os dias? Como ele ousa jogar na loteria? Onde que esse mundo vai parar? Pix pra Michele, compra de pão e lotérica. A planilha de gastos de Bolsonaro, segundo a Polícia Federal. Meu Deus Pix do céu. de 6 mil pra esposa, compra de pão, Bolsonaro está louco. Agora essa aqui do Globo foi... Bolsonaro comprou um pão e esqueceu de comprar margarina. Meu Deus do céu. Bolsonaro compra o pão e esquece de comprar os frios, a mortadela, o presunto, o queijo. Que negócio é esse? Sensacional! PF afirma que venda de joias pode ter custeado despesas de Bolsonaro nos Estados Unidos. Vamos entender aqui. PF afirma que pode? Tipo, pode ser que sim, pode ser que não, mas PF afirma que pode? Acho que se a Cíntia Chagas lê isso, ela desmaia. Bolsonaro se manifestou sobre essa sessão de constrangimento jornalístico. Abre aspas. Gasto em casa lotérica. Quando acumulo um alto valor na Mega Sena, costumo fazer uma fezinha. Geralmente são jogos de R$5, de 6 dezenas ou R$35 para 7 dezenas. Acumulando, repito os jogos. Foi isso que aconteceu em abril de 2023. A PF foi para cima da pessoa que eu havia repassado os R$ 1.900 via Pix, sem saber que ela era o dono da lotérica. Os 1.900 são múltiplos dos valores desses jogos. PF, continue investigando meus Pix, certamente encontrarão um repasse de 100 mil, entre outros de menor valor. Só espero que preservem o nome das beneficiárias por questão humanitária. Jair Messias Bolsonaro, fecha aspas. Beleza? Vai lá, PF! Conta para todo mundo que Pix é esse de cenzão do Bolsonaro. Uma pessoa que deve para a justiça, uma pessoa que tem um rabo preso com a justiça, que tem medo de ser presa, manda a polícia investigá-lo? Em qual universo isso acontece, minha gente? Em qual universo isso acontece? Bolsonaro é honesto. Até que se prove o contrário, ele é honesto.
ou a gente vai falar só de pão e manicure da Michelle? Mas tá, vamos pular esse momento trapalhões direto pra estratégia pra condenar Bolsonaro. E quem nos conta isso é o Marcelo Godoy do Estadão. Deixa o like. A corda do STF no pescoço de Bolsonaro no caso das joias e o acerto de contas com os generais. STF deve retomar a análise de caso que muda entendimento sobre foro privilegiado, o que pode fazer Bolsonaro ser julgado pela corte. Novos oficiais generais devem ser enquadrados no caso do golpe. Então, todo jurista que não é militante sabe que Bolsonaro não tem foro privilegiado e não deveria estar sendo julgado pela Suprema Corte. Assim como um monte de outras pessoas. Isso aí é o que estão chamando de prerrogativa do acusador, não do acusado. Para resolver essa questão e impedir que a defesa do Bolsonaro possa dizer que tá no CEP errado, a matéria nos conta qual o plano do STF. Sim, eles têm um plano. Em 2018, o STF determinou que o foro privilegiado valia apenas para políticos em exercício de seu mandato. Mas, em abril desse ano, eles decidiram rever isso aí e colocar em votação uma nova percepção, a de que todas as pessoas que já foram políticos, inclusive as que renunciaram, foram cassadas ou não foram reeleitas, devem ficar com a Suprema Corte. Para surpresa de ninguém, já tem 6 votos a favor da proposta. Olha. Essa mudança de entendimento visa, segundo a matéria, impedir que a defesa do Bolsonaro alegue que o STF não tem competência para julgar o caso. E isso me lembrou muito, mas muito, que em 2016 o Supremo votou pela prisão após segunda instância. E aí em 2019, depois que o Dilma foi preso, eles mudaram de ideia e o Dilma foi solto. Agora, em 2018, eles queriam só os políticos em exercício com foro no STF. Só que, segundo a matéria, devido a essa situação aí, eles vão mudar de ideia de novo para assegurar que o processo do Bolsonaro fique na corte e que eles mesmos possam julgar. E como eu não sou doida, eu vou dizer que isso é democrático pra caramba! Super coisa de democracia pujante. E aí você pode se perguntar como nós saímos do caso do suposto golpe Tabajara para acelerar a questão das joias. Ah, mas o Estadão responde. Abre aspas. A Polícia Federal e Alexandre de Moraes escolheram a dedo a ordem dos indiciamentos de Jair Bolsonaro, de olho no principal argumento de defesa do ex-presidente. Era preciso acusá-lo de se apropriar de joias e de falsificar a caderneta de picadinha antes de responsabilizá-lo pela tentativa de golpe em 8 de janeiro. Fecha aspas. O Moro foi considerado suspeito por trocar ideia com a galera do Ministério Público, mas é super de boa um jornalista contar para todo mundo que o juiz do caso combinou com a Polícia Federal a ordem que as coisas seriam feitas, segundo a matéria. O que vocês acham dessas declarações? Isso aqui é uma denúncia grave e que não foi feito pela Bárbara, foi pelo próprio jornalista do Estadão. Houve uma combinação para colocar esses crimes na frente antes dele ser acusado pelo 8 de janeiro, ou seja, há toda uma tramóia, um plano perverso e maligno para realmente prender o presidente Bolsonaro. Para esvaziar a defesa do acusado. Tá certinho. Pessoal, o que está acontecendo no Brasil é muito grave. Essas coisas que vêm na mídia assim, essas denúncias, essas acusações de que há um plano contra Bolsonaro não são ideias infundadas. Os próprios jornalistas estão jogando isso todos os dias em matérias. Os próprios jornalistas, mas infelizmente as pessoas não costumam ler a matéria e sim somente a manchete que chama a atenção. Graças a Deus temos Bárbaras. Graças a Deus temos canais de jornalistas verdadeiros, independentes. Ou seja, jornalistas que não dependem de governo algum para trazer a verdade. É o caso desse canal aqui, que eu peço para você se inscrever, compartilhar muito esse vídeo para chegar ao máximo de pessoas. Nós precisamos levar a verdade dos fatos. Há um plano perverso. E nós fazemos parte da defesa de Bolsonaro neste momento. O nosso capitão precisa da nossa ajuda. Por isso que eu peço para você deixar o like e compartilhar muito. Quem chegou até o final desse vídeo, coloca aí Bolsonaro, o melhor presidente do Brasil. Além de deixar os esquerdistas com raiva, você ainda vai demonstrar que você confia no nosso querido capitão Bolsonaro. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você, sua família, nossa nação e todos aqueles que lutam
Continua lutando pelo nosso Brasil. Não se esqueça de jogar este vídeo em todos os grupos que você faz parte. Até a próxima.